2h08. Vamos voltar então a falar sobre os dados que foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Censo Demográfico 2022, com vários dados importantes sobre a nossa população brasileira. Agora a gente conversa com a nossa reportagem no Rio. João Boeri está com a gente para trazer mais alguns dados que foram divulgados e explorar um pouquinho, explicar para a gente. Tudo bem, João? Boa tarde para você. Oi, Roberta. Boa tarde a você, Sandro, a todos os nossos ouvintes. Claro, a importância dessa divulgação do IBGE, Censo Demográfico 2022, era para ter sido lançado em 2020, depois adiado para 2021, divulgado agora. A gente está aqui no Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro, onde o IBGE concedeu uma entrevista coletiva, apresentou todos esses dados. Como vocês disseram no início do nosso jornal, 203 milhões e 62 mil brasileiros nesse momento, habitantes aqui do país. Um aumento de 6,5% na comparação com o censo lá de 2010. Por outro lado, também é a menor taxa de crescimento anual, 0,52%, isso desde o início da série histórica lá em 1870. A gente conversou com a pesquisadora do IBGE, Angelita Carvalho. Ela já define isso na visão dos demógrafos como inércia demográfica. A gente separou um trechinho da palavra dela. A população brasileira, ela chegou a 203 milhões, indicando um crescimento cada vez mais lento. E nós, demógrafos, chamamos isso de inércia demográfica, uma vez que a gente continua crescendo por um efeito de termos ainda muito em idade reprodutiva, de mulheres ainda muito jovens que acabam tendo mais nascimentos, gerando um número maior de nascimentos, mesmo que cada uma delas esteja tendo cada vez menos filhos. Essa taxa de crescimento foi um pouco menor do que o esperado, mas a gente teve eventos que contribuíram para isso, que foi a pandemia, que levou um número maior de óbitos esperados do que a gente previa, e também uma redução maior da fecundidade do que nós tínhamos previstos, como demógrafos. E aí, por exemplo, hoje, segundo os dados do IBGE, nesse Censo Demográfico 2022, lá na comparação com o censo de 2010, é um aumento de 34% no número de domicílios em todo o país. Mas, ao mesmo tempo, como vocês disseram na abertura do jornal, é a primeira vez que o número de habitantes por domicílios é menor que 3. Menos de 3 pessoas estão morando hoje em domicílios no país inteiro. Lá no censo de 2010, era mais de 3 pessoas. A gente conversou mais cedo, no meio do dia, com o coordenador da pesquisa do IBGE, Luciano Duarte. A gente separou um trechinho dessa entrevista com ele. Tá sem esse trechinho, João, mas pode seguir com a sua informação. E ele fala exatamente isso, sobre essa redução no número de pessoas por domicílios em todo o país, ao mesmo tempo em que tem esse aumento de 34%, lá sempre comparando com o censo de 2010. A gente conversou com ele também sobre defasagem, esse atraso na divulgação dos dados era para ser em 2020, depois foi em 2021, teve problemas financeiros dentro do IBGE e também, claro, a pandemia de Covid-19. Mas em relação ao número de recusas, pessoas que não foram entrevistadas, cerca de 1 milhão de pessoas não foram entrevistadas. Isso representa cerca de 4,2%. Para pegar um destaque aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente separou também a cidade que perdeu o maior número de habitantes, mas por percentual, não por número de São Gonçalo. Região metropolitana do Rio, a cidade de todo o país que mais perdeu percentual de habitantes pela cidade. Então, divulgação hoje do censo 2022 pelo IBGE, é claro, ainda não são todos os resultados, foram somente os primeiros resultados. A expectativa do próprio governo do IBGE é que nos próximos meses tenham novas apresentações de dados, coletivas de imprensa, para a gente saber mais sobre todos esses dados coletados. Terminaram de ser coletados em maio desse ano e agora as divulgações deles. Obrigado, João, pelas informações. A gente vai seguir por muito tempo falando desses números. Uma publicação de um censo é assunto para mais de um ano. Muita gente vai se debruçar sobre esses números, entender. E tem vários dados curiosos. Por exemplo, separei alguns aqui. Quando a gente olha para a região, a gente segue com São Paulo, capital, é a cidade mais populosa. São Paulo tem uma migração muito forte de vários estados. Mas, por exemplo, Centro-Oeste é a região que mais cresce em população nesses últimos 12 anos. Depois vem o norte do país. Isso em relação a percentual. E aí você tem que destrinchar esses números. Tem um caso aí, eu vou, por exemplo, falar cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Uma cidade muito forte
pro agronegócio. E teve um aumento de 80% na população. É a população indo em busca onde tem oferta de trabalho melhor, que vai ganhar mais. E é isso. O censo é essencial pra gente, entender o Brasil e dois, entender como melhorar a nossa situação. Pra onde a gente tem que colocar dinheiro? Quanto? Por quê? Em que área? É o censo que diz isso. Exatamente. E é interessante também Rio e Salvador perdendo tantos moradores, né? Em uma década. Chamou muita atenção. Enquanto algumas regiões se destacam justamente por chamarem os moradores, a gente tem essas duas cidades grandes e importantes do Brasil perdendo moradores nos últimos 10 anos. E um último dado, por exemplo, a gente falou muito na pandemia, né? Das pessoas que estavam deixando a São Paulo, Rio, deixando as cidades grandes para ir ou para uma cidade do interior, gente que não aguentava mais morar numa capital sem praia e falou, olha, agora tem home office, eu vou morar na praia. E será que isso era um número grande? Na pandemia apareceu assim, pelo menos se a gente olhasse as redes sociais, era 11 em cada 10 pessoas, né? Estavam indo morar na praia. Tinha gente falando em tendência, né, de voltar à vida no campo e tal, e deu pra gente ver que... Será que é isso mesmo? Então, o censo vai dizer isso ao longo dos próximos anos. Agora, 2 horas e 14 minutos.